Balaão leva Israel a pecar. Esses são alguns destaques do capítulo 41 do livro Os Escolhidos. Antes de atravessar o Jordão, os israelitas eles acamparam em um lugar agradável de descanso nos bosques de acácia. Em meio a esse cenário atraente, eles encontraram um mal mais mortal que exército ou animais selvagens. Então agora eles estavam, depois de muitos anos, em um lugar agradável. Aquele país, repleto de vantagens naturais, tinha sido contaminado pelo culto público a Baal. As cenas mais degradantes entravam em ação pela idolatria e pela imoralidade sexual. Eles tinham uma vida cômoda, e isso produzia um efeito desmoralizante. Eles estavam tranquilos, e isso geralmente produz uma queda na vida moral. As mulheres midianitas começaram a entrar discretamente no acampamento. O rei de Moabe então anunciou uma grande festa, e ficou combinado que Balaão convenceria os israelitas a participar dessa festa. Eles o consideravam um profeta de Deus, e Balaão não teve dificuldade em conseguir o que pretendia. O povo foi atraído pela música, pela dança, foram seduzidos pela beleza das mulheres, então eles foram desleais a Jeová. O vinho lhe enfraqueceu os sentidos e o domínio próprio. Os príncipes e os líderes estavam entre os primeiros a transgredir. Quando Moisés percebeu, os israelitas já estavam praticando os rituais pagãos dentro do acampamento. Então caiu uma terrível praga. Milhares morreram, e Deus ordenou que aqueles líderes fossem mortos e os corpos foram expostos diante de todos. Naquela situação terrível de choro diante de Deus, Zinri, um príncipe, um nobre, uma pessoa líder religiosa, trouxe uma prostituta midianita para dentro da sua tenda e exibiu seu pecado como que para desafiar a vingança de Deus e zombar dos juízes. Finéias então matou os dois, e depois disso a praga cessou. Esse é o poder que uma mulher a serviço de Satanás exerce para destruir vidas. José, ele foi tentado da mesma forma. Sansão traiu a sua força. Aqui, Davi tropeçou. Salomão tornou-se escravo da paixão. Então Satanás, ao longo de sucessivas gerações, tem trabalhado para destruir os príncipes de Israel, os líderes, hoje, pelas mesmas tentações. Ao nos aproximarmos do fim, ele preparará tentações para os que exercem o ministério sagrado. Então os principais líderes religiosos hoje da nossa igreja estão sendo tentados por esse pecado. É impossível ao escravo da paixão dar o devido valor à vida. Bondade, pureza, verdade, reverência e amor pelas coisas sagradas são consumidos pelo fogo da imoralidade. Eles são arrastados ao nível de animais. Não é ser rígido demais excluir a companhia daqueles que exercem influência para nos desviar de Deus. A atitude dos que são imorais e pervertidos é mantida diante do povo por meio de jornais e revistas. Satanás tem operado durante séculos para excitar a paixão e exaltar o vício. O que ele usa? O teatro, a dança, o jogo, para abrir a porta à satisfação sensual. Aqueles que não querem ser presas das artimanhas de Satanás devem guardar bem as avenidas do coração, evitar ler, ver ou ouvir qualquer coisa que sugira pensamentos impuros. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, verso 21.